Aleluia, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus aí para o Senhor. Aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Todo aniversário da igreja, eu acho que já é o terceiro aniversário dessa igreja que eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor, tendo o privilégio de trazer a palavra do Senhor aqui. Amo pregar nesse lugar, amo essa igreja, amo a liderança daqui, amo os pastores. Pastor Ricardo e a pastora Alessandra, para quem não sabe, eles são meus padrinhos de casamento, né? E é muito bom, como ele disse, quando a gente faz festa, a gente convida os amigos para a festa. E é muito bom você ser um amigo, cara. Te amo demais, você sabe. Amém, queridos. 11 anos, hein? Passa bem rápido, né? Para a honra e glória do Senhor, 11 anos de bênçãos, 11 anos de conquistas, 11 anos de alguns momentos difíceis, eu imagino. Porque momentos difíceis a gente sempre passa, né? São inevitáveis. O importante é estar segurando na mão de Deus em cada um desses momentos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4. 2 Reis 3, 4. Como foi dito aqui, domingo passado agora eu tomei posse da Igreja de Deus, do pastorado da Igreja de Deus do Pedregal. Graças a Deus. Domingo passado estou pastoreando lá. Uma igreja linda, maravilhosa, uma bênção. Qualquer dia o pastor Ricardo vai estar pregando lá. Pastor Silvio Vaz também. Fazer um dia com Deus. O filho prega de manhã e o pai à noite. Vai ser bom. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marquinhos Ernesto, sou filho do bispo Manuel Ernesto, pastor da Igreja de Deus de Taguatinga-Sul. Sou pastor desde os meus 18 anos de idade. Fui um dos pastores mais jovens da Igreja de Deus. Fui, né? Hoje eu não estou tão jovem mais assim. Estou com 31. Minha esposa hoje não está me acompanhando, ela sempre vem comigo, porque estamos com um bebezinho na barriga, né, ainda. Mas qualquer hora pode estar chegando aí. Então, se por acaso o meu celular tocar e eu largar o microfone e sair correndo aqui, vocês já sabem por quê, né? Amém. 2 Reis 3, capítulo 3, versículo 4. A leitura vai ser um pouco grande, mas segura aí. Diz assim: Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época o rei era Jorão. Ele saiu de Samaria e arregimentou todo o Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? O rei de Israel prontamente respondeu: sim, eu irei. Estarei ao teu lado, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos de guerra junto aos teus. E indagou: por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, que se juntou com eles, partiram. E depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que Jeová reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá,
o rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé, para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Yahvé. Em seguida o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas do teu pai, os videntes da tua mãe. Entretanto o rei de Israel contestou-lhe: não, é que Yahvé reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou: juro por Yahvé, o nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não estaria aqui nem ouvindo você. Eita! Nem sequer olharia na tua cara. Forte, hein? No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai cisternas neste vale, porquanto assim fala Yahvé: eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o seu rebanho, e de vossos animais de carga. Mas isso ainda é pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrirei de pedras todos os campos férteis. Somente até aí. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, clamamos diante da Tua presença agora e pedimos que o Senhor venha falar conosco agora, de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. Queremos ouvir a Tua voz, Pai querido, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Fale agora com cada um de nós da maneira que nós precisamos ouvir de Ti, não da maneira que nós queremos, porque o que nós queremos é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem para nos dar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Conta-se a história que um homem muito rico tinha um cachorro e ele era muito apegado ao seu cachorro. Ele era pai de pet, como tem alguns aí fora. E o cachorro desse homem morreu, e ele queria fazer um enterro. E esse enterro ele queria que fizesse no âmbito religioso, um velório dentro da igreja, cantando música da harpa e tudo. Então ele procura um pastor da Assembleia de Deus. Fala: pastor, eu queria que vocês fizessem um culto fúnebre para o meu cachorro. E o pastor da Assembleia logo responde: aqui a gente não faz esse tipo de culto. Me desculpe. Procure o pastor Ricardo lá na Igreja de Deus. De repente ele faz. E ele procura o pastor Ricardo, né? Pastor Ricardo, meu cachorro morreu, eu queria fazer um culto fúnebre para ele. Você poderia fazer? E o pastor Ricardo: olha, no Edigide diz que a gente não pode fazer esse tipo de culto. Mas tem uma igreja luterana aqui perto. Procure o pastor da igreja luterana. E ele procura o pastor da igreja luterana. E ele diz: pastor, quero enterrar o meu cachorro que morreu. Eu era muito apegado a ele e eu queria fazer um culto fúnebre. O senhor faria? E o pastor responde: meu querido, aqui a gente não faz esse tipo de culto. E ele diz: que pena, porque eu estava pensando em ofertar 6.000 reais
na igreja de vocês para vocês fazerem esse culto fúnebre. E o pastor respondeu: peraí, você não tinha me dito que o seu cachorro era luterano. Gente, estamos vivendo tempos em que as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu incluo nesse bolo até homens de Deus, pessoas que estão dentro da igreja. Estamos vivendo o tempo que as pessoas, elas não têm mais valores, as pessoas têm preço. Existe uma diferença muito grande entre você ter valor e você ter preço. Muita gente, ela, que você olha, parece que ela tem até um valor, mas quando você conhece ela mais a fundo, você descobre que essas pessoas, elas têm preço. Somente elas têm preço. A gente ainda não sabe qual é o preço dessa pessoa, mas cedo ou mais tarde o preço dessa pessoa se revela. Existem pessoas até boas, mas que têm se contaminado por causa de suas alianças erradas que estão fazendo. Aí você lembra daquele ditado: diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um garoto, ele era meu amigo na escola, eu gostava muito de andar com ele. E o meu pai não queria que eu andasse com ele. E um dia eu virei para o meu pai e falei: por que eu não posso ser amigo do fulano, pai? Meu pai virou para mim e falou: porque o fulano, ele faz isso e faz aquilo. Aí eu falei: mas eu não faço. E ele me respondeu: por enquanto. De repente, andando com ele por mais tempo, você fará. Queridos, muitos rumos que a nossa vida toma, às vezes ela toma determinados rumos de acordo com as alianças que nós fazemos, de acordo com as pessoas que nós colocamos andando do nosso lado. E o que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte: Deus, ele tem um valor para a sua vida. A sua vida para Deus tem um valor, não tem um preço. E esse valor, sabe por que a sua vida tem valor? A sua vida, ela já teve preço quando você estava lá no mundo. Mas o dia que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo o preço foi pago. Todo o preço foi pago lá na cruz. E agora você não está mais devendo nada para ninguém. E você deixou de ter preço e passou a ter valor. Você tem valor. E quando você começa a entender o valor que existe na tua vida, você começa a ser mais criterioso com as suas alianças. A gente vai voltar nesse assunto no decorrer da pregação. Mas vamos lá. Queridos, eu acabei me tornando algo que eu mais criticava. Eu sempre odiei uma determinada frase, né? Quando eu conversava com alguém e contava algum problema meu para a pessoa, eu sempre odiei que a pessoa olhasse para mim e dissesse: olha, vai dar tudo certo. E saía. Porque essa frase nunca causou transformação e impacto nenhum na minha vida. Só que eu acabei me tornando o que eu mais criticava, porque hoje eu sou uma pessoa que eu digo essa frase não para as pessoas, eu digo essa frase para mim mesmo. Eu sou alguém que bato no meu ombro e digo: vai dar tudo certo. Tenho aprendido a ser mais otimista, porque eu tenho confiado mais no Deus que eu adoro, do Deus que eu creio. Por isso eu tenho aprendido a ser mais otimista.
E eu rejeito o niilismo do filósofo Friedrich Nietzsche. Você já deve ter estudado sobre ele na sua escola, nas suas aulas de filosofia. O Friedrich Nietzsche, ele é um dos pais do ateísmo e ele segue uma linha filosófica chamada niilismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Poucas pessoas. O niilismo é uma linha filosófica do pessimismo, que ele ensina você a levar a vida com pessimismo. O niilismo é a linha filosófica que ensina você a olhar ao redor, olhar para o mundo que te cerca, olhar para o quadro da situação do nosso mundo, do nosso país, olhar para o quadro político, olhar para o quadro econômico. Ele ensina você a olhar para tudo isso, chegar à conclusão de que não tem solução e simplesmente aceitar isso. Aceitar que a vida é uma porcaria e viver a tua vida desse jeito. Eu tenho rejeitado bastante o niilismo, e em contraparte do niilismo de Nietzsche, eu tenho abraçado algo que um desenho chamado Timão e Pumba nos ensina. Ao invés de acreditar que tudo vai dar errado, eu prefiro acreditar no Hakuna Matata que diz: vai ficar tudo bem. Hakuna Matata, para quem não sabe, quando você assiste Rei Leão, você não entende. Mas quando eu estava conversando com um amigo meu lá de Moçambique, o Vicente, e ele estava me contando que ela é uma palavra xangana, que é a língua dos moçambicanos. E Hakuna Matata significa vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Hakuna Matata era uma expressão que ela poderia estar aqui na Bíblia. E se você for parar para pensar, ela está. Porque Jesus, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Ou seja, não tem jeito, você vai ter problemas no mundo, você vai ter que enfrentar situações difíceis, mas tem de bom ânimo. Jesus poderia estar dizendo Hakuna Matata. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Amém? Nem sempre tudo vai dar certo na tua vida, mas nem sempre também tudo vai dar errado. Nem sempre você vai ter sucesso em tudo, mas nem sempre você também vai fracassar em tudo. Então, se nós estamos andando nessa vida no meio termo, por que a gente vai escolher o lado do pessimismo? Sendo que nós somos servos do Deus vivo, sendo que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Eu prefiro segurar na mão do Senhor e acreditar, ser otimista e dizer: Pai, eu sei que vai dar tudo certo, e para o que não der, eu estou segurando a tua mão. Aí Deus me responde: eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo. Aleluia. Estava vendo o filho da Mônica andando aqui, eu pensando: nossa, que menino bonitinho. E lembrando do testemunho de vocês, o que vocês passaram, o que vocês viveram. E está aqui essa criança linda, um milagre, uma promessa, uma criança linda. Momentos ruins vão acontecer, mas não existe tempestade que dure para sempre. A tempestade pode aparecer na tua vida, e você pode olhar para a direita, para a esquerda, você pode não estar enxergando Jesus, mas Ele está dormindo lá na proa do barco. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, meus queridos, é que não é porque você não enxerga Jesus em uma situação que significa que Ele não está lá. Ele está lá. E na hora certa Ele se levanta e Ele dá ordem para a tempestade. E toda a tempestade que está te assolando, que está te derrubando,
que está te causando espanto, que está te causando desespero, de repente vira calmaria. E de repente a tempestade ela se transforma numa brisa suave, num vento suave. E de repente as pessoas que estão ao seu redor, que não conseguem reconhecer o agir de Deus e o poder de Deus, ou até que duvidam que Deus pode fazer coisas assim, eles vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus Cristo. Lebalaba chore cantaraba laba sebana, lebalaba suricantarebana. Aleluia! Eu estava ouvindo o testemunho do irmão Sato aqui, da cebola. Pode parecer uma coisa muito simples para você, mas eu estava chorando ali na cadeira com esse testemunho. Eu estava chorando de verdade. Me emocionou, eu chorei. Só quem já experimentou a provisão de Deus, queridos, consegue entender a importância que existem testemunhos assim, em momentos assim. Estava acontecendo algo aqui muito interessante. O rei Jorão, ele era o rei de Israel. E o rei Jorão, ele teve a infelicidade de ser nada mais e nada menos do que o filho do rei Acabe e o filho de Jezabel. Quem é sua mãe? Jezabel. Ele era filho de Jezabel. De repente, por problemas políticos, o rei Jorão, ele foi um rei ruim, mas ele não foi tão ruim quanto o pai dele. Até porque para você ser um rei ruim no nível de Acabe, você tinha que se esforçar muito. Acabe, ele foi um rei que ele fez aliança junto com a sua esposa, que era o demônio em forma de mulher. Ele fez alianças e levantou altares para Baal. E quando Jorão, filho de Acabe, ele chegou no reinado, ele chegou no trono, a primeira coisa que ele manda fazer é derrubar o altar de Baal. Mas depois que ele derruba, ele faz alianças políticas, e nessas alianças políticas ele levanta altares para outros deuses. Ele derrubou o altar de Baal, mas levantou altares para outros deuses. E aí que existe a diferença entre ter valor e ter preço. O rei Jorão, ele não era um rei que tinha valor. O rei Jorão, ele tinha preço. Na primeira oportunidade ele se vendeu. E em um desses problemas políticos, ele entra em uma guerra contra o rei Messa, que é o rei de Edom. O rei Messa, que é o rei de Moabe. Para quem não sabe, Moabe, ela é uma terra, é a terra de Ruth, né? Mas é uma terra que ela já surgiu em maldição. É um povo que já surgiu em maldição. Os moabitas, eles eram os filhos de uma relação incestuosa entre Ló e as suas próprias filhas. A palavra do Senhor nos diz que tem um momento da Bíblia que as filhas de Ló embebedam ele, e elas têm relações sexuais com o próprio pai, e dessas relações nascem os moabitas. Os moabitas, eles estavam em guerra contra o povo de Israel nessa época. E o rei Jorão, olhando para o seu exército e sabendo que ele não tinha chances nessa guerra, ele faz aliança com mais duas pessoas. Ele faz aliança com o rei de Edom. Para quem não sabe, o povo de Edom, a palavra Edom, ela vem do hebraico ruivo, ou terra dos ruivos. Possivelmente eu sou de lá. E ela se chama assim porque é a terra dos descendentes de Esaú, que era ruivo. E ele faz uma aliança com o rei de Edom e com o rei de Judá, que na época Judá estava sendo governada pelo rei Josafá. E esse sim,
era um cara que tinha compromisso com Deus. O rei Josafá, ele era um cara que era amigo de Deus. Queridos, existem pessoas que estão lá fora, que muitas vezes não tem aliança nenhuma com Deus, mas Deus às vezes vai entrar em favor daquela pessoa porque você está andando do lado dele. Nossa, meu chefe é um idólatra, mas muitas vezes pelo fato de você estar lá naquela empresa trabalhando com o seu chefe, Deus vai abençoar a vida dele porque você está lá. Você está lá. Você sabe o que significa isso? O que eu estou querendo te dizer é que aonde um filho de Deus pisa a planta dos seus pés, ele tem o poder de mudar a atmosfera daquele ambiente. E muitas vezes Deus, ele vai te levar para lugares que estão amaldiçoados, e para andar até com pessoas que estão amaldiçoadas, sabendo que aquelas pessoas, elas não terão o poder de te influenciar, mas Deus, ele faz isso porque ele sabe que você vai ser canal de bênçãos na vida daquela pessoa, e através da tua vida ele vai conseguir enxergar o Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, se o fato do rei Jorão estar indo para a guerra era o suficiente para saber que ele não tinha chance nenhuma nessa guerra, o fato do rei Josafá estar andando com ele, apoiando ele nessa guerra, já aumentou consideravelmente as chances dele de vencer esse confronto. E de repente, eles estão caminhando até o campo de batalha, aonde eles iriam enfrentar os moabitas. E eles chegam num deserto, e aquele deserto ele não acaba. Quando eles entram naquele deserto, aquele caminho parece que vira infinito, igual os desertos que a gente às vezes tem que enfrentar na nossa vida. Às vezes a gente pensa, nossa, quando que vai acabar essa situação? Quando que vai acabar esse momento? Quando eu vou parar de ter que enfrentar isso, de ter que lidar isso? Queridos, ao invés de prestar atenção no deserto e no caminho do deserto, preste atenção no Deus que está com você, junto com você nesse deserto. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele foi batizado nas águas no Rio Jordão. E quando ele sai das águas, o Espírito de Jesus, Deus, ele desce em forma de pombo e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O capítulo seguinte diz: então, saindo Jesus do Rio Jordão, ele vai até o deserto para ser tentado pelo diabo. Em um capítulo ele está na presença de Deus, e no outro capítulo ele está na presença do capeta. E quando ele chega lá, Satanás, ele aparece e tenta ressignificar a história de Jesus e plantar dúvidas na cabeça dele. Ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão, que eu sei que você está morrendo de fome. E o que Jesus responde para ele lá no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você vai estudar o grego, você descobre que existem duas maneiras de você dizer a palavra em grego. Ou você pode dizer logos, que significa a palavra escrita, ou você pode dizer rema, que significa a palavra falada, a palavra dita. A resposta que Jesus está dando aqui para o diabo é mais profunda do que você imagina. Ele está dizendo o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema. Por incrível que pareça, ele não está falando da Bíblia, de toda a palavra que sai da boca do próprio Deus. E por que Jesus falou isso? Foi por acaso?
Não, olha a pergunta que Satanás, olha o desafio que Satanás está fazendo para ele. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E o que Jesus ouviu da boca do próprio Deus no capítulo anterior? Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: não adianta você plantar dúvidas na minha cabeça, porque eu sei que eu sou filho de Deus, e eu sei disso porque eu ouvi da boca do próprio Deus. Você sabe o que a boca do próprio Deus está dizendo para você hoje? Que você é filho dele, que você é propriedade exclusiva dele. E não existe tentação no deserto alguma que seja capaz de te fazer esquecer disso. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos na época do ateísmo, na época que as pessoas duvidam de Deus. As pessoas, elas podem duvidar de Deus, as pessoas podem duvidar da Bíblia, mas as pessoas jamais elas poderão duvidar das suas experiências, daquilo que você viveu e experimentou na presença de Deus. E isso um cego da Bíblia experimenta, ele sabe dizer isso como ninguém, porque Jesus chega lá e cura ele, e ele começa a enxergar. Só que foi num sábado. Nossa, que crime, né? Curar uma pessoa no sábado. Era com isso que os religiosos da lei estavam preocupados naquela época. Não era com milagre. Milagre não impressionava eles. O que impressionava eles era estar preso a sofismas, a dogmas, a tradições. E eles vão até aquele cego e falam: olha, o homem que fez isso com você, ele fez isso em nome de Beelzebu, ele fez isso em nome do demônio. E a resposta que o cego dá para eles é incrível. Ele diz: olha, se foi no nome do demônio eu não sei. Eu só sei que antes eu era cego e agora eu vejo. As pessoas, elas não podem confrontar as experiências que você vive com Deus. Não existem desertos fortes o suficiente que podem te fazer esquecer daquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo na tua vida. Só que aqui no meio dessa galera tinha um cara que ele não tinha compromisso nenhum com Deus. E não tinha como ele entender isso que eu estou falando para vocês, porque ele não tinha alianças com Deus. E Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Essa é a verdade. E quando ele está lá no deserto, ele começa a ficar desesperado. Oh, vamos todos morrer. Deus trouxe nós três aqui para a gente morrer aqui nesse deserto, para sermos assassinados pelo rei de Moabe. Só que lembra, aqui no meio deles tinha Josafá, um homem temente a Deus. E esse homem temente a Deus diz o seguinte: aqui perto não mora um profeta do Senhor, o profeta Eliseu? Vamos até ele e vamos ver o que Deus diz através da boca dele. E quando eles vão até o profeta Eliseu, Eliseu recebe aqueles três reis, e a primeira coisa que o rei Jorão diz é o seguinte: oh Eliseu, ore por nós, porque a nossa vida é uma tragédia, a nossa vida é uma desgraça. Deus, ele nos trouxe aqui para a gente morrer. Deus nos trouxe aqui para o rei de Moabe matar a gente. E Eliseu vira para ele e fala: cara, eu não queria nem estar olhando na tua cara. Queridos, depois, quando você tiver um tempinho, lê esse texto de novo e presta atenção nas falas de Jorão. Em todas as falas de Jorão era derrota pura. Era aquela pessoa que você está andando e ela só te puxa para baixo. Ela só te puxa para o fundo do poço, para o fundo do poço.
É aquele tipo de pessoa que você vira para ela e fala bem assim: nossa, eu estou vendo a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel é uma saída. E ele vira para você e fala: não, a luz no fim do túnel é um trem. E a gente tem que sair do caminho, vamos morrer. Aí você está dizendo: não, é uma saída, olha. E ele: não, é um trem. É um trem. Quem conhece alguém assim? É horrível, não é? E é por isso que o profeta Eliseu, ele estava tão abusado da cara de Jorão. Cara, o profeta Eliseu, ele estava dizendo o seguinte: o que você veio falar comigo? Você é um cara que nem é temente a Deus. Por que você quer ouvir uma mensagem de Deus? Por mim eu não falava com você. Eu só estou falando com você porque aqui tem um homem de Deus. Aqui tem Josafá. E em consideração a ele, eu vou clamar para que Deus fale com vocês. Nessa história você é quem, querido? Você é Jorão ou você é Josafá? Você é alguém que olha para a vida e pensa: não, estamos perdidos, vai dar tudo errado, não adianta mais eu trabalhar, vou estudar para esse concurso público para quê, pastor Ricardo? Já reprovei, não adianta. Fulano, você tem uma entrevista de emprego. Nossa, nem vou, eu sou péssimo, não vão gostar de mim. Olha, fulano, tem uma menina que está querendo te conhecer lá na igreja do pastor Ricardo. Não vou nem conhecer ela, vou casar para quê? Vou ser um péssimo esposo. Não é isso, queridos. Não é disso que se trata o Evangelho. O Evangelho não se trata de olhar para a vida e tirar dessa vida o pior. Se trata de olhar para essa vida e entender que toda a vida existente foi dada por Deus. Ele é o autor da vida. E eu parafraseio agora, falo agora na íntegra, uma frase do Mano Brown, Racionais MC: tenha fé porque até do lixão nasce flor. Você pode estar olhando para o lixão, de repente no lixão vai nascer uma flor. É disso que se trata a presença de Deus. É assim que a presença de Deus nos surpreende. E de repente Eliseu fala: por causa de Josafá eu vou falar com Deus. E o que Eliseu diz? Tragam agora, tragam um músico. Como é que é teu nome? Tragam João. Ele está dizendo aí na Bíblia: tragam um músico. Tragam um músico. E ele manda, antes dele começar a orar, ele manda um músico começar a tocar. Sabe por quê? Porque a atmosfera daquele ambiente estava contaminada de pessimismo. A atmosfera daquele ambiente estava contaminada de derrota. Então ele manda trazer um músico, e o músico começa a tocar para a honra e glória do Senhor, para transformar a atmosfera daquele lugar, para ir embora todo pessimismo, para ir embora toda a energia ruim. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava chegando na casa da filha de Jairo, quando ele entra lá, as pessoas elas começam a falar entre si: nossa, o Senhor chegou agora a menina já está morta. E Jesus diz: não, a menina não está morta, a menina está apenas dormindo.
E a palavra de Deus diz que as pessoas que estavam dentro daquela casa começam a zombar entre si e começam a rir. E você sabe o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus ele começa a expulsar aquelas pessoas daquela casa. E não só expulsar, o termo grego que está sendo usado aqui nesse texto é estacar, ou seja, expulsar com violência. É o mesmo termo que aparece quando Jesus expulsa os vendilhões lá do templo. Então, como Jesus começa a expulsar as pessoas nessa casa? Jesus começa a empurrar, Jesus começa a chicotear. Vai embora! Só vai ficar aqui agora quem crê no milagre de Deus. Só vai ficar aqui agora quem acredita, porque vocês estão contaminando o ambiente. E Jesus diz: Talita cumi, em português, menina levanta. E a menina que parecia estava morta, ela levanta para a honra e glória do Senhor. O ambiente foi descontaminado. Então o ambiente estava propício para Deus fazer um milagre. Chame um músico. E o músico começa a tocar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Sua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha de sua presença. O músico começa a tocar. E o profeta Eliseu, ele se enche da presença de Deus. E diz: cavem cisternas. Cavem cisternas, porque vocês não vão mais morrer de sede. Não irá cair uma gota do céu. Mas amanhã, quando vocês olharem para as cisternas, estarão transbordando de água. Estarão transbordando de água. E Deus vai devolver para vocês a vida. E vai matar a sede de vocês. Cavem cisternas. Aí Jorão: cavar cisterna? Mas eu não estou vendo um pingo de água. Não tem nem nuvem no céu. E a ordem de Deus é: cavem cisternas. Deus, ele tem bênçãos para as pessoas que estão aqui hoje nessa noite. E Deus, ele não quer que você olhe para o céu limpo. Deus, ele não quer que você olhe para o céu sem nuvens. Deus só quer que você obedeça o que ele está falando para você. Cavem cisternas. Quantos estão aqui hoje que possuem planos que estão enterrados? Quantos estão aqui hoje que desistiram de sonhar? Desistiram de confiar em Deus? E Deus hoje está perguntando para você: por que você desistiu? Ah, Senhor, eu desisti porque eu olho para o céu e eu não estou vendo nuvem. Eu não estou vendo uma gota de água caindo. E Deus está dizendo para você: a fé é exatamente isso. É quando você não enxerga a nuvem, quando você não enxerga a gota de água, mas mesmo assim você cava cisternas.
Cave cisternas, cave cisternas, cave cisternas, porque eu vou abençoar a tua vida. Cavem cisternas, porque eu vou derramar bênçãos sem medidas sobre você. Você sabe por que você hoje está aqui nessa igreja, completando 11 anos de existência? Porque um dia Deus virou para o pastor Ricardo e disse: cave cisterna, cave uma cisterna lá na cidade de Vicente Pires. Meu Deus, na cidade de Vicente Pires, aquela cidade cheia de barro, aquela cidade cheia de buraco, aquela cidade que a gente pede um Uber e ninguém aceita a corrida, porque não quer vir para cá. E Deus está falando: é naquela cidade, cave uma cisterna ali. Deus, Ele quer mudar a tua vida, queridos. Deus, Ele quer mudar a tua vida. E às vezes coisas na sua vida ainda não aconteceram, porque você prefere dar ouvido para os jorãos que estão andando com você, ao invés de você ser Josafá e dar ouvido para o Eliseu. E o Eliseu está dizendo: cave cisternas, cave cisternas. Olha, a atmosfera já mudou, o ambiente já é outro. A energia negativa foi embora. O músico já está tocando aqui, ó. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Labachore cantaraba, labassorebalá. Labachore cantaraba, serebalá. Quereba churineba, saralaba, labachebana. Quereba suri cantaraba, labachuribana. Que sereba, labachuribaraba, nebalá. Cisterna, Deus vai te abençoar. As suas cisternas vão estar transbordando de água. Querechuriandaraba serebana. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito és. Encher esse lugar. Fica de pé, fica de pé. Santo Espírito és, tu és bem-vindo aqui. Onde estão aqueles que creem no agir de Deus? Aonde estão aquelas pessoas que creem no poder do Espírito Santo? Aonde estão aquelas pessoas que dizem:
Pai, não tem cebola, eu queria uma cebola. Isso aqui é só para quem crê, querido, só para quem crê. Ah, mas nunca aconteceu nada diferente na minha vida. É porque você não creu, é porque você não acreditou, é porque você prefere dar ouvido pro Jorão. O Eliseu está aqui, trazendo uma mensagem de Deus para a tua vida. Fecha seus olhos agora, fecha seus olhos. Feche seus olhos, estenda suas mãos agora, em posição de receber. Queridos, o objetivo do culto é dar, é entregar. O objetivo do culto é dar adoração, entregar adoração, se entregar de corpo e alma. Receber é consequência. Receber é consequência. E hoje Deus, Ele vai ministrar bênção sobre a tua vida agora, porque é a consequência da oração, que é da adoração que você veio dar para Ele aqui nesse lugar. Quantos estão com planos e sonhos enterrados aqui nessa noite? Feche os seus olhos agora. Desenterra agora. Desenterra agora. Cave cisternas. Cave cisternas. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Cave cisternas agora. Xarabalaba suri cantaraba sorebalá. Ebalaba suri canta serebalaba sorebalá. Ministro agora sobre a tua vida agora. Presença do Espírito Santo agora sobre você. She cantaraba suri andará. Eba suri cantará.